Olá, alunos do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Aqui o professor João Paulo falando. Como vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de História e vamos conhecer a história de Iguatu. É uma introdução à história do lugar onde nós vivemos. No decorrer das próximas aulas, nós vamos conhecer um pouco mais. Hoje é apenas o início. E aí, estão preparados? Então, vamos lá. Vamos começar com os primeiros habitantes. Quem será que morou primeiro aqui nessas terras? Vamos fazer a leitura? Os primeiros habitantes do lugar que hoje conhecemos como Iguatu foram os integrantes de uma aldeia indígena chamada Quixelôs. Isso mesmo. Então, os primeiros habitantes aqui da nossa região, que na época nem se chamava Iguatu, foram os indígenas. E o nome desses indígenas era Quixelôs. Pessoal, quem fez esse registro histórico foi o padre João de Matos Serra. Ele era prefeito das missões jesuítas e estava de passagem por essas terras. E onde será que esses indígenas moravam? Bom, aí no slide você observa o rio Jaguaribe. Vamos fazer a leitura. A aldeia dos Quixelôs se localizava nas margens do rio Jaguaribe. Observe aqui, ó, nós temos a ponte Demócrito Rocha. Essa ponte é o cartão postal de Iguatu, o principal cartão postal da nossa cidade. E aqui, logo abaixo dela, passa o rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe é o rio mais importante do Ceará. Ele passa por vários municípios, inclusive por Iguatu. E era justamente aqui, ó, às margens do rio Jaguaribe, que essa aldeia dos Quixelôs se localizava, os primeiros habitantes de Iguatu. Vamos agora para o próximo slide. Aí vocês já podem fazer a leitura. Aqui nós temos o nome Telha. Será por que esse nome está aqui? Telha? Vamos fazer a leitura. A região era conhecida pelo nome de Telha. Quando ele diz a região, que região? Ora, a região do nosso município. Aqui, ó, Iguatu, era conhecido por esse nome, Telha, fazendo menção a uma grande lagoa local de mesmo nome, quando os jesuítas chegaram à região a partir de 1707. Então vamos lá, são muitas informações, vamos entender. Primeiro, a denominação Telha. Por que Iguatu era chamado à época de Telha? Porque, pessoal, aqui tinha uma grande lagoa, né? Era chamada de Lagoa da Telha. Ela tinha esse formato sinuoso, lembrando uma telha, e daí a lagoa foi batizada com esse nome e posteriormente a própria localidade ficou sendo conhecida como Telha. Ainda foi conhecida também como Vila da Telha. Iguatu, na verdade, é a Terra das Lagoas. Sempre foi conhecido como a Terra das Lagoas. Para vocês terem uma ideia, aqui no nosso município tem 11 lagoas. 6 na zona rural e 5 aqui na zona urbana. Só para a gente citar algumas, tem a Lagoa do Cocobó, a Lagoa da Bastiana. Essas aí são as mais conhecidas, a Lagoa do Julião. Mas o fato é que essa é a lagoa mais importante de Iguatu. Era enorme e ao longo do tempo foi sendo aterrada, principalmente ali no início dos anos 80, e ela ficou reduzida. Aqui no final fala que os jesuítas chegaram à região a partir de 1707. Quem eram esses jesuítas? Eles eram padres que pertenciam a uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica, chamada Companhia de Jesus. E eles tinham como objetivo a pregação do Evangelho, a catequização dos índios. Quando os jesuítas chegaram aqui à região, eles encontraram quem? Os indígenas, Quixelôs. Houve batalha entre eles, inevitavelmente, mas com o passar do tempo,
os jesuítas conseguiram pacificar os indígenas. Nesse slide seguinte, eu trago uma imagem do hoje Largo da Telha, antes a enorme Lagoa da Telha, aí já havia sido aterrado, já havia algumas modificações, mas a gente percebe a diferença dessa época, que está sendo mostrada aqui na imagem, para os dias atuais. Inclusive, a gente pode até observar como se encontra o Largo da Telha hoje. Vamos observar aqui, ó. Aqui é o Largo da Telha, a enorme Lagoa da Telha, que foi aterrado. Todo esse centro aqui de Iguatu era lagoa, aí foi tudo aterrado, ó. Observe que aqui foi construído um monumento, ó. Esse monumento é justamente no formato de uma telha, ou no caso aqui de algumas telhas, justamente para reforçar esse aspecto histórico, esse nome Largo da Telha, né, que foi o primeiro nome do nosso município. Olha aqui, ó. Vamos dar uma volta ao redor do Largo da Telha. Vocês sabem onde fica o Largo da Telha? Vocês já passaram por aqui? Quem não está lembrando onde fica, ele fica aqui no centro de Iguatu, fica próximo ao mercado público, ao mercado central ali, ó. Aqui na Avenida Agenor Araújo. Você aqui já próximo às banquinhas aqui do mercado, só você ir direto que você chega ao Largo da Telha. A imagem não está ajudando muito, mas aqui a gente já observa algumas banquinhas do mercado, ó. Deixa só, pronto, ó. Aqui a gente já observa o mercado aqui ao fundo. Só você vir aqui direto que você vai chegar a esse lugar importante que ajuda a contar a história do nosso município, o Largo da Telha. Vamos voltar aqui para o nosso slide, né? Pronto, ó. Chegar aqui mais próximo um pouquinho, olha só que bonito. Voltando aqui para o nosso slide, para a nossa apresentação, vamos seguindo conhecendo um pouco mais sobre o nosso município. Iguatu. Antes você viu que tinha o nome Telha, agora já tem o nome Iguatu. Quando foi que o nosso município mudou de nome? Porque antes era Telha, depois virou Iguatu. Quando isso aconteceu? Vamos fazer a leitura. Em 20 de outubro de 1833, Telha teve seu nome mudado para Iguatu, nome de origem indígena que significa água boa. Ig ou I significa água e Catu significa bom. Aí juntou aqui, ó, Ig ou I com Catu. Icatu virou Iguatu, que significa água boa. É a terra de água boa. Isso aí aconteceu no ano de 1833. E a data de nascimento? Bom, todos nós temos uma data de nascimento. Eu escrevi entre aspas, aqui, ó, esses sinais são chamados de aspas, eles são usados quando a gente quer chamar a atenção de alguma palavra, e eu utilizei aqui para chamar a atenção dessa expressão, data de nascimento. Diferente de nós, seres humanos, a data de nascimento dos lugares, ela não acontece assim em um único dia propriamente, né? Ao longo do tempo, aquele lugar vai se transformando, vai se desenvolvendo, e vamos ler um pouquinho aqui sobre essa data de nascimento de Iguatu.
Em 1831, o povoado da Telha já se tornara tão grande e próspero que já havia sido elevado à freguesia. Então, pessoal, aqui no início só moravam os indígenas, quixelôs, depois vieram os jesuítas, depois outras pessoas vieram morar aqui e se tornou um povoado. Várias pessoas morando, esse povoado foi crescendo, foi se desenvolvendo, virou uma freguesia. Depois foi elevado à categoria de vila. Aqui já adquiria o status de município. Na época, vila já equivalia a município. Isso ocorreu em 1851. Só que foi de fato o município emancipado, ou seja, virou independente do município de Icó, porque quando foi desmembrada do município de Icó e instalada em 25 de janeiro de 1853. Ou seja, Iguatu nasceu, vamos dizer assim, para você entender de uma forma mais fácil, no dia 25 de janeiro de 1853. Essa é a data oficial de emancipação do município de Iguatu. Mas é aquilo que eu disse, o município, essa área, já vinha se desenvolvendo há muitos anos, só que nesse dia aqui, 25 de janeiro de 1853, é que foi de fato instalada a vila aqui do município de Iguatu. A separação de Icó aconteceu em 1851 e depois a instalação, consolidando aí como o status de município no dia 25 de janeiro de 1853. Como nós estamos em 2021, nós podemos dizer de 1853 para 2021 que Iguatu tem 168 anos. É isso aí, completou 168 anos nesse ano de 2021. Finalmente, nós temos um resumo da aula que nós vimos hoje. Repito, uma aula simples para a gente entender os principais aspectos da formação de Iguatu. Nas aulas posteriores, nós vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto. Mas hoje nós vimos que os primeiros habitantes aqui de Iguatu foram os indígenas, quixelôs. Vimos que em 1707 os jesuítas chegaram a essa região. Vimos que o primeiro nome do nosso município, que hoje é denominado Iguatu, foi Telha. Também já foi chamado de Vila da Telha. Em 1831, foi elevado à categoria de freguesia. Em 1833, deixou de se chamar Telha e passou a ser chamado de Iguatu. Em 1851, se desmembrou de Icó e foi elevado à categoria de vila. E no dia 25 de janeiro de 1853, a vila foi instalada, dando origem de fato à emancipação do município. É a data de nascimento de Iguatu. Todos os anos é comemorado o dia do município. E o dia do município é no dia 25 de janeiro. Por que é comemorado nesse dia? Porque foi no dia 25 de janeiro de 1853 que a vila de Iguatu foi de fato instalada. Pessoal, por hoje é só. Um abraço e até a próxima aula.